Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Meu nome é Miguel e nesse vídeo aqui, como eu prometi, eu vou falar para vocês sobre a lei das criptomoedas, que é a lei número 14.478 de 21 de dezembro de 2022. Ou seja, foi uma lei sancionada aí pelo ex-presidente, né, Jair Bolsonaro. Então, até então a gente não tinha, né, uma lei mais ampla sobre criptomoedas. Essa, apesar de não ser muito ampla, é melhor do que o que a gente tinha. A gente só tinha uma questão de taxação, né, dos lucros das criptomoedas. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso para vocês, tá bom? Então é o seguinte, gente, se você não me conhece, você devia me seguir, porque aqui todo dia eu trago alguma novidade, algum conteúdo sobre criptomoedas, tá bom? Então me segue aí para não perder os conteúdos. Se você estiver vendo aqui no meu canal do YouTube, é só você se inscrever e compartilhar o conteúdo, tá? Vamos direto ao vídeo. Bom, o artigo 1º da lei, ele diz o seguinte, é sobre prestação de serviços de ativos virtuais. Então o Bitcoin, as criptomoedas foram classificados aqui no Brasil como ativos virtuais, tá bom? Então, sempre que eu falar de ativos virtuais, a gente está falando principalmente de criptomoedas, bitcoins, altcoins, tá? Todas elas. No artigo 2º, diz o seguinte, que as prestadoras de serviços virtuais, né, precisam de uma autorização prévia para atuarem aqui no Brasil. Hoje em dia, isso não acontece, né? Tem muitas empresas, muitas corretoras de criptomoedas que atuam no Brasil não têm uma autorização prévia para atuar no Brasil. Então isso ficou a cargo da Administração Pública Federal, mas ainda não foi definido qual vai ser o órgão. Provavelmente o Banco Central do Brasil ou a CVM, tá bom? Que vão ser responsáveis por dar essa autorização prévia. Hoje em dia, simplesmente você acessa uma corretora de criptomoedas, pode ser baseada no Brasil ou não, e não necessariamente ela tem uma autorização, tá? Então isso vai ser mudado agora a partir dessa lei. No artigo 4º, eu não trouxe todos os artigos, trouxe alguns que eu achei mais importantes, tá bom? No artigo 4º fala sobre as diretrizes para os serviços de ativos virtuais. Então, primeiro, eles falam que deve haver livre iniciativa e concorrência, né? É uma coisa que na prática talvez a gente tenha dificuldade, porque quando ocorre regulamentação, a própria regulamentação em si ela dificulta a entrada de novas empresas, né? Então, por exemplo, a Binance, que detém 92% do mercado de criptomoedas do mundo, vai ter muito mais facilidade de se manter aqui no Brasil do que uma pequena empresa iniciar nesse mercado. Então, tudo bem, a ideia da lei é boa, mas na prática vai ser difícil, tá? Outra coisa que vem ainda no artigo 4º, boas práticas de governança, transparência nas operações baseadas em riscos. Ou seja, tem que a corretora de criptomoedas, o fundo de criptomoedas, as empresas que trabalham com criptomoedas, né, os ativos digitais, vão ter que ter algum tipo de governança com muita transparência e frisando muito as operações de risco. Então, por exemplo, operações alavancadas, mercado futuros, né, tem que ter transparência. É uma coisa que a gente não tem certeza absoluta se acontece nas corretoras de criptomoedas, principalmente mercados futuros. A gente acredita, né, que tem muita manipulação, muitos robozinhos, os chamados bots, que criam oferta e demanda dentro do mercado futuros e acaba manipulando o mercado. Então eu não sei como é que a gente vai conseguir controlar isso aqui no Brasil, mas a ideia é que você evite isso, tá bom? Outra coisa, as corretoras vão ter obrigação total de proteger os dados pessoais, né? Isso é meio óbvio, mas tem que tomar muito cuidado porque não pode vazar dados pessoais das pessoas que utilizam as corretoras, né? É muito perigoso. É como se fosse vazar dados pessoais de pessoas de banco, né? Então, isso é uma coisa que as corretoras vão ter que se adequar aqui no Brasil. Beleza? Ó, defesa do consumidor vai se aplicar nessa lei, tá?
Então, tudo que couber ao Código de Defesa do Consumidor também vai estar incluso em relação às pessoas que utilizam empresas que trabalham com ativos virtuais aí, tá bom? Proteção à poupança popular. Não ficou bem claro o que é isso. Talvez isso é só a lei. Depois o órgão que for definido que vai regulamentar essa lei, talvez ele possa esclarecer melhor, tá? A gente tem que tomar cuidado se vai conseguir na regulamentação prever que a corretora, o fundo, não possa usar os fundos dos clientes para fazer qualquer tipo de operação que não seja custodiar, deixar ali. Para não acontecer o que aconteceu com vários fundos, com várias corretoras aí que quebraram ao longo do tempo porque utilizavam os fundos dos clientes para fazer o que queriam e chegou uma hora, se você precisava sacar, não tinha os fundos lá, porque você dizia que tinha Bitcoin, mas na verdade não tinha porque desgastaram e não conseguiram repor. Então, isso é uma coisa que tem que aparecer na regulamentação. Eu acho pouco provável que vai aparecer, porém, deveria, né? Solidez e eficiência das operações, quer dizer, é muito vago, né? Muito vago. Então, isso aí acho que não vai servir para nada, pelo menos essa parte aí. Agora sim, prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, proliferação de armas de destruição de massa, conforme padrões internacionais. Então, obviamente, as empresas que trabalham com criptomoedas também têm que se precaver em relação a isso, como os bancos, né? Tentar evitar ao máximo lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, essas coisas pelo mundo afora. Existem práticas para isso. Eu acho que na prática não funciona muito também. Você tem que tentar, né? Mas com certeza lavagem de dinheiro ocorre, o financiamento de terrorismo ocorre e provavelmente através de bancos tradicionais, né? Quem são considerados prestadores de serviço? Aí vem aqui no artigo 5º, né? São aqueles que executam em nome de terceiros pelo menos um dos serviços abaixo. Eu vou listar aqui quais são os serviços. Troca entre ativos virtuais e moeda nacional ou estrangeira. Então, se a empresa troca lá um Bitcoin por um real, ou por um dólar, por um euro, vai ser considerado, né, um prestador de serviço digital. Troca entre um ou mais ativos virtuais, ou seja, se a empresa te permite você dentro da plataforma dela trocar um Bitcoin por um Ethereum, então ela vai ser considerada uma prestadora de serviços de ativos virtuais, tá? Custódia, administração ou controle dos ativos virtuais, ou seja, se fica guardado lá na plataforma da corretora, se de alguma forma existe uma administração do ativo virtual do cliente, também vai ser considerado um serviço de prestação de ativos virtuais. E não necessariamente vai ser uma corretora, mas esse serviço vai ser enquadrado nesta lei, tá? Participação em serviços financeiros relacionados à oferta por um emissor ou venda de ativos virtuais. Ou seja, se de alguma forma uma empresa, uma pessoa jurídica, participa da emissão de uma criptomoeda, ela também vai ser enquadrada como serviço de ativos virtuais. Então vai estar sujeita à lei número 14.478 de 21 de dezembro de 2022. Beleza? Artigo 7º. Compete ao órgão do Poder Executivo Federal, que ainda não está definido, pode ser a Comissão de Valores Imobiliários, pode ser que seja o Banco Central, ou pode ser que seja alguma outra instituição federal, tá? Autorizar o funcionamento, a transferência de controle, a fusão ou a cisão e a incorporação de prestadores de serviços de ativos virtuais. Beleza, então você quer abrir uma empresa de ativos virtuais, prestador de serviço, vai precisar dessa autorização. Você quer transferir o controle dessa empresa, você vai ter que passar pelo Poder Executivo Federal para ver se isso é possível e vai ter alguma regulamentação neste sentido para que você vá fazer esse tipo de
de procedimento dentro da sua empresa. Então você não vai simplesmente poder vender, trocar a empresa, nada disso. Você vai ter que passar antes pelo órgão, tá bom? Então, se você quiser, uma empresa que quer comprar outra empresa de ativos digitais também vai passar por isso. Vai ter que ter autorização para fazer essa fusão. Ou se quer fazer a cisão, né? Separar a empresa, dividir, também vai precisar da autorização do órgão competente à época, tá bom? Esse órgão que ainda não está definido também vai ser a função dele também vai ser de supervisionar a prestador de serviço, tá? Então vai haver uma regulamentação e a supervisão, fiscalização destas empresas vai ser feita por esse órgão, beleza? Além disso, esse órgão também é responsável por cancelar de ofício, ou seja, ele pode cancelar diretamente a autorização dessa empresa, tá? Ou a pedido da empresa, a autorização para trabalhar com ativos digitais. De ofício, porque se a empresa não está cumprindo as regras que deveria cumprir, eventualmente ela vai perder a autorização de ofício, tá? O próprio órgão define que acabou a autorização dela, que ela não está mais dentro das regras, então não pode mais atuar daquela forma, beleza? Empresas, bancos, fundos que já estão autorizados pelo Banco Central no Brasil a prestar serviços financeiros podem sim também acumular a questão dos serviços de ativos digitais. Já podem acumular essa função, tá? Ou podem eventualmente fazer somente a prestação de serviços de ativos digitais. Vamos supor, o Nubank. Ele decide que não quer ser mais um banco digital normal, ele quer fazer só prestação de serviços de ativos digitais. Como ele já tem autorização aqui no Brasil do Banco Central, ele já pode fazer isso, tá? Então qualquer banco hoje no Brasil já poderia vender ativos digitais, beleza? Porque ele já tem autorização. Condições e prazos para adequação das empresas que estão atuando no Brasil. Então vai ser a lei diz o seguinte, que quando houver regulamentação tem que ser no mínimo 6 meses de prazo para que as empresas que já estão no Brasil vendendo criptomoedas, fazendo trocas, fazendo custódia, fazendo fundo, elas têm no mínimo 6 meses para poderem se adequar. Então vai ter que esperar sair a regulamentação e aí vão definir qual vai ser o prazo. Pode ser que seja 6 meses, 1 ano, 2, para que as empresas se adequem à nova realidade, a essa lei brasileira, tá? Aí tem uma coisa legal. Esta lei alterou algumas outras leis, ou parte de outras leis, inclusive no Código Penal, tá? Então, por exemplo, aqui no artigo 10, qualquer fraude envolvendo ativos digitais, ativos virtuais, né, vai ter uma pena de reclusão, ou seja, o cara já começa preso, não é detenção, né, é diferente da reclusão, então ele já vai começar a pena preso de verdade, de 4 a 8 anos e multa, né? Então essas pirâmides, essas pessoas que enganam as pessoas falando que vão ter lucros com criptomoedas e vai pagar tantos por cento ao mês e tal. Quando ficar provado que houve esse tipo de fraude ou qualquer outro tipo de fraude relacionados a ativos digitais, vai ter esse tipo de pena. E tem aumento da pena se for feito por uma organização criminosa. Ou seja, você tem 4 ou mais pessoas que se organizaram de forma até informal, né? Mas cada um tem uma divisão ali de tarefas, e essas 4 ou mais pessoas estão organizadas para dar golpes com ativos digitais, com Bitcoin, com Ethereum, essas pirâmides, tá? Se ficar comprovado que o golpe foi dado por uma organização criminosa, ou seja, 4 ou mais pessoas que se organizaram de forma informal, neste caso, vai haver um aumento da pena, que pode ser de 1/3 a 2/3. Ou seja,
a pessoa que for considerada culpada pode chegar a ter mais de 13 anos de cadeia quando houver esse tipo de fraude com criptomoedas, tá? Então aí juntou 4, montou a piramidezinha, caiu para dentro, saiu enganando todo mundo. Quando for pego, vai pegar aí pelo menos 4 anos mais um terço. Vai ser o mínimo. Então, um terço de 4 anos dá mais ou menos 4 anos, 48, 16, né? Então o cara vai ficar 5 anos, mais de 5 anos preso no mínimo, podendo chegar a quase 14 anos, tá bom? Tá, outra coisa que é importante, agora que é muito importante. As prestadoras de serviço têm que fazer a manutenção do registro de todas as transações que ultrapassarem o limite fixado pela autoridade competente. Então, olha lá, CVM ou Banco Central vão limitar, vão dar uma limitação, um número, um valor. Toda vez que a transação ultrapassar esse valor, a corretora vai ser obrigada a manter esse registro. Por que será? Muito provavelmente, esse registro vai servir para um controle do Estado, né, sobre as movimentações com criptomoedas das pessoas. Eu não sei qual vai ser o limite, vamos supor que seja a partir de $1.000. Toda vez que houver uma operação, uma transação a partir de mais de $1.000, a corretora, a custodiadora, o fundo vai ter que guardar essa informação, manter esse registro e que pode ser usado no futuro, caso seja pedido a ela, né? Os bancos também têm isso, né? Se eu não me engano, a partir de R$5.000 tem que informar o Banco Central. Então, você faz parte, né, de uma regulamentação. Quando você regulamenta, tem lado bom e lado ruim, né? Então, vamos ver qual vai ser esse número, né? Qual vai ser o mínimo que a gente vai poder movimentar sem ter que ficar o registro numa corretora centralizada. Lembrando, quando a gente está falando dessa lei no Brasil, estamos falando apenas de corretoras centralizadas, aquelas que têm dono, aquelas que têm um CNPJ. Não tem nada a ver com as corretoras descentralizadas, com as DEX, que são feitas por contratos inteligentes, que não tem alguém ali autorizando isso, não, é tudo descentralizado. Então, para quem utiliza só DEX, essa lei não vai ter muita aplicabilidade, ela tem mais aplicabilidade para as pessoas que vão utilizar corretoras centralizadas, que vão utilizar serviços centralizados de compra e venda, custódia de criptoativos, de Bitcoin, criptomoedas, todas as outras, tá? O artigo 13, ele deixa bem claro que aplica-se no que couber o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, qualquer problema que houver e tiver ali abarcado dentro do Código de Defesa do Consumidor, a corretora vai ter que se virar, porque o cliente vai poder sim, né, procurar seus direitos na justiça, pleiteando através do Código Consumidor, que é uma coisa bacana, é uma segurança a mais, principalmente para quem é iniciante em criptomoedas, quem vai trabalhar com muito pouco dinheiro e não vai ter tempo de estudar, se aprofundar, vai usar uma corretora centralizada, que realmente é mais fácil, né? Você utilizar uma corretora centralizada, que vai fazer Pix lá para a corretora, então vai ter essa possibilidade, em havendo algum problema, de utilizar o Código Consumidor a seu favor, para pleitear seus direitos, tá? Esta lei de criptomoedas entra em vigor 180 dias a partir da publicação. Como ela foi publicada dia 21 de dezembro de 2022, então a lei entra em vigor só em junho, né? E nesse meio tempo aí vai ter provavelmente a regulamentação, vão escolher o órgão que vai ser o regulamentador, e ainda em cima disso, provavelmente esse órgão vai dar aí, no mínimo mais 6 meses para que as empresas se organizem e se adequem
essa realidade agora. Então, provavelmente, isso tudo vai estar funcionando efetivamente a partir de dezembro, janeiro do ano que vem, né? Então nós teremos ainda um gap aí de um ano que não vai ter uma regulamentação funcionando, né? Então a gente tem mais um ano aí, 2023, para ficar esperto, porque se der problema, não tem para quem reclamar, né? Então tem que estudar, tem que aprofundar, porque não é que nem um banco. Você tem que entender que criptomoeda não é que nem você fazer uma operação no Santander, que alguém usa o teu cartão e você vai lá e reclama e os caras têm que te pagar, o dinheiro some da tua conta. No mundo das criptomoedas, você tem que tomar conta das suas criptos, tomar conta do seu dinheiro. É como se você fosse o seu próprio banco. É diferente, gente. Tem que estudar? Tem. Tem que aprender? Tem. Mas não é tão difícil quanto parece. Tem muitas vantagens, né? É muito melhor do que usar um banco tradicional. Porém, ainda não tem uma regulamentação para quando acontece uma cagada séria. Então você tem que estudar, tem que se aprofundar no assunto, que aí sim você vai poder investir com segurança, ganhar dinheiro com segurança, sem ter problemas de perder, de cair em golpe. Às vezes acontece, né? Mas você se preparando, quanto mais você se prepara, menor o risco, tá bom? Eu depois faço um vídeo para vocês falando de como é feita a taxação das criptomoedas no Brasil. Tá uma tabela progressiva, parte de 15%, se eu não me engano, tá bom? Então, depois eu trago um vídeo explicando direitinho como que é a taxação, como é que você tem que pagar seu imposto em cima dos lucros que você obtém quando você trabalha, quando você aplica criptomoedas. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like, compartilhe. Se não tiver inscrito no meu canal, se inscreva. Se não tiver me seguindo aí no Instagram, começa a me seguir, porque todo dia tem um vídeo aqui. Beleza? Abraço, na dúvida, Bitcoin e Ethereum.